Se já tivemos arcos cheios de emoção e outros épicos, então esse do Aru, com uma animação tanto quanto diferente, foram duas coisas: divertido e com uma reviravolta que fez a cabeça de geral explodir. E aí, meus queridos, bora pro penúltimo episódio do impecável To Be Hero X, agora com a história do nosso cachorrinho Aru, o nosso número 8. E pra quem tava pensando que ia ser só uma história bobinha, com uma animação tanto quanto diferente, errou e errou feio, porque além de uma história divertida, agora a gente começou a ver e entender melhor o que raios tá acontecendo com alguns dos heróis, principalmente lá no primeiro episódio com o Nice. E que coisa incrível, né? A gente ficar tentando prever o que vai acontecer na história e até acreditar que a gente tá com uma linha de raciocínio interessante, mas no final, mesmo assim, eles conseguem surpreender a gente. Lembrando que esse vídeo tem spoilers do início ao final e também é dividido em duas partes. Na primeira, a gente explica e passa por cenas que pode ter passado batido pra muita gente, e na sequência a gente tem as teorias. Nesse mundo onde não nascem heróis, eles são criados, tanto seus poderes quanto sua força, a partir da vontade tanto própria, mas principalmente na confiança do povo sobre cada um deles. E então, um torneio entre os 10 maiores para decidir quem é o mais forte e o melhor de todos, sendo que será contada a história de cada um desses heróis, como foi a infância, como se tornaram um e como chegaram até o torneio. E que bom começo, né? Uma boa explicação pro nosso doguinho, porque eu tava acreditando que a classificação dele seria por algo mais bobo, mais forçado, nada natural. Só que tem um certo sentido quando a gente entende que ele já provém de um circo, e lá ele fazia suas tantas performances, pulava de lugar alto pra caramba, já tinha certas dinâmicas interessantes que dariam uma base boa pro combate dele. E o melhor é que ele fala. Nesse início ele fala mais com ele mesmo, aquela voz mais interior, e para as outras pessoas ele só late. Mais pra frente eu vou comentar sobre isso, porque tem alguns pontos que indicam que desde o início ele já conseguia falar, porém só decidiu mesmo depois, e não necessariamente foi por conta do poder da confiança. Mas beleza, quanto mais ele cativava as pessoas com as apresentações, mais incrível achavam que ele era, principalmente as crianças, que é de onde começou a vir todo esse poder de confiança dele. E é por isso que a animação é dessa forma, um tanto quanto mais quadradinha, porque é na visão das crianças e, querendo ou não, também do nosso doguinho, então é algo um pouco mais infantil, puxado para aquele bobinho. Só que quanto mais poder ele recebia e mais forte se sentia, aumentava também a raiva pelas crianças de onde provém o poder dele. E isso pode ter duas vertentes, uma porque quase todo animal se sente sufocado e incomodado com a maior parte das crianças, que ficam puxando, apertando e no geral enchendo o saco mesmo, ou espelha uma outra realidade, a nossa de adultos, nesse caso do cachorro também, que a gente pode sentir o amor e a necessidade coexistindo com o cansaço e o desconforto. Você ama o que faz, você sabe que há necessidade de interagir com aquele público, mas você cansa, se esgota, precisa de uma pausa, mas ninguém vê e muito menos respeitam isso. O que faz ele perder o controle, sair mordendo todo mundo, mas na sequência preso e caso não mudasse esse comportamento, receberia a eutanásia. Mas é aí que entra uma menina que sempre ia no circo, adorava o Aru com todas as energias possíveis e acreditava na sua força mais do que ninguém, sem qualquer medo, mostrando uma pureza nos atos dela, pega o cachorrinho, abraça ele com carinho e no final até consegue comprá-lo. Agora, antes de mais nada, vamos nos situar aqui em que momento da história a gente tá. A partir desse momento, os eventos vão se passar tanto durante quanto depois do que a gente teve agora nos últimos episódios, que é aquele confronto do Sorriso contra o Dragon Boy, o Nice e o X. Mais pra frente a gente entende um pouco melhor. E o motivo dela querer o Aru, além de adorá-lo como ninguém, é também pra fazer ele virar um herói e proteger as pessoas do seu bairro. Nesse momento a gente tem uma breve aparição do X no modo CLT comum, tentando pegar a bebida preferida dele de X. E ainda deu o ar da graça ali, só que o Aru ficou meio desconfiado. Mas me diz que esse olhar do X aí não dá a impressão de que ele já sabia que o Aru tinha uma consciência mais humana e não tão selvagem. E depois, quando eles estão indo para a base de operações deles, foi o momento em que tanto o Aru tem contato com as palavras de família e casa, que é o início do porquê ele fica mais próximo da garota, com as falas do Nice no comercial, além da gente ver que as pessoas mais pobres ou que vivem em situações mais precárias não têm ajuda dos heróis, muito menos dos maiores. Por isso que a garota quer tanto fazer do Aru um que vai proteger toda a vizinhança dos caras malvados que ficam extorquindo dinheiro e outras coisas. E uma das cenas que reforça o fato do Aru já saber falar desde sempre é essa pegada mais humana dele. Por exemplo, quando ele vê que o pai da garotinha era um representante da Associação dos Heróis. E depois disso a gente teve a parte que pra mim foi o que definiu como divertido, toda essa dinâmica dela, tentando fazer ele ficar conhecido, o Aru Kamen Rider com a máscara de papelão ficou muito bom, mas só conseguiram mesmo voltar um pouquinho da atenção pro Aru depois que ele botou os 3 pilantras que trabalhavam pra Toyman e extorquiam dinheiro pra correr.
E aí a gente começa a entender do porquê esse pessoal tá sendo extorquido e até de certa forma perseguidos. É porque a Tree Man quer que eles saiam dali, assinem esses contratos maliciosos para venderem suas casas e assim conseguirem construir novos edifícios. Tanto que se a gente voltar nos episódios anteriores, quando o Shang Di, o CEO da Tree Man, tá falando pro Nice fazer aquela baguncinha na nave Alien, eles estão dentro de um prédio em construção e o Nice até fala que, nossa, tá ficando legal. Ou lá no episódio 1, quando o Lin Lin tá em cima do prédio e ouve a propaganda do Nice sobre um lugar pra morar. Então são essas construções que eles querem fazer nesse lugar, só que antes eles precisam tirar essas pessoas dali. E como algumas já tinham até assinado esse contrato enganoso, a nossa duplinha primeiro liga pra uma agência de notícias, dizendo que tem um grande furo pra eles, o que futuramente vai salvá-los, e depois vai até o escritório de onde estariam as assinaturas, mas que tá sendo guardado pelo Fobia Clone. Lembrando que o Fobia aqui já tava imbuído no poder do medo. Mas enfim, de alguma forma, conseguem entrar, não sei como, talvez uma janela ou alguma coisa assim. O cachorrinho acaba escutando o Nice falando pelo telefone com o Fobia para não matarem ninguém durante a coleta das assinaturas e acabam encontrando o que queriam, porém são descobertos pelo Fobia e perseguidos com direito a mais um momento que começa divertido nas altas batalhas do Aru abrindo caminho. Mas quando eles precisam se separar, para que um conseguisse levar os papéis a salvo desse lugar, a garotinha é perseguida pelos clones e jogada prédio abaixo. Já o Aru consegue chegar do lado de fora, mas parado por um clone que até pega um pedaço de madeira para bater no coitado, porém esse também é parado com um estalar de dedos. E toda essa cena aqui a gente tem ela naqueles trailers curtos do X contra o Fobia, o Aru mais de cantinho, mostrando a luta completa, com mais detalhes que eu vou mesclar aqui pra vocês, mas a do anime mesmo foi na visão do cachorrinho. E foi interessante que na visão dele, ele queria que esse cara, que na real é o X, saísse dali e não tava pedindo ajuda, como parecia anteriormente no trailer curto, vendo ainda o X como um mágico que ele sempre adorava no circo, só que esse agora é real. Aí ele fica todo deslumbrado e fofinho. E vale lembrar que é a segunda vez, ou o segundo ser, que sabe da identidade real do X. Antes era o sorriso só e agora tem o Aru. E quando ele vai atrás da garotinha, tem uma coisa estranha que do nada ele tá de chapéu, né? Na verdade isso aí foi posto pelo X, que derrotou o Fobia Clone e salvou o doguinho. Porém isso acabou sendo mostrado só durante o trailer curto. Mas enfim, encontra a coitadinha toda machucada e prestes a ser atacada pelo Fobia, quando aparece o Nice, a primeiro momento para salvar o dia. Mas não, ele na realidade era quem estava falando anteriormente com o Fobia e só queria os papéis. Nesse momento, o Nice até pede desculpas, mas que não pode errar novamente, porque ele já não completou a missão da nave, ele já não conseguiu derrotar o Smile e muito menos entrar para os 10 maiores. Então dessa vez ele não pode errar, e o pobre do Aru toma chute de todo lado, e mesmo querendo salvar a garotinha, ele não tem força para fazer isso. Mas é aí que mesmo tendo apenas um de poder de confiança, que até provém dela, ele mostra o que realmente vale nesse mundo, que é a confiança sobre si mesmo, parando o machado que tinha sido lançado e voltando direto na cabeça do clone, fazendo o poder do medo respingar no Nice e adentrar no corpo dele. E mesmo com uma pequena quantidade, já foi o suficiente para afetar a memória e a capacidade dos seus poderes, ficando todo doidão. Uma coisa a se notar é que o Nice, na visão dele, está sendo tomado pelo medo de uma forma toda escronche e horrorosa, enquanto na visão de qualquer outro, na realidade não, né? Ele não tinha nada demais. Então é como se o poder agisse mostrando algo que você tem medo que aconteça. E o Nice precisou fugir porque a agência de notícias que a garota tinha ligado lá no início, a Focus, chegou nesse lugar com drones e câmeras. E a partir daí, o Aru fica muito famoso por ter derrotado tanto Fobia, quanto desmantelado todo esse esquema para despejar o pessoal das suas casas. Mesmo que o X tenha muito dedo nisso, o Aru mostrou que, além de não entregá-lo, não falar nada sobre, que também decidiu de uma vez por todas aceitar seguir por esse caminho, com esse fardo de ser um herói e alguém muito adorado, mostrando também que sabe falar. E depois, quando vai ao hospital, revela esse seu lado pra garotinha, que estava em coma, mas voltou à vida e até achou que estava sonhando, né? Mas não, ele realmente fala e tem uma voz muito bonita. E no fim de tudo mesmo, depois que o Nice foi afetado pelo poder do medo, ele buscou o Shang Di, querendo uma cura, mas acabou mesmo recebendo outra humilhação. Então, olha que vida trágica que o Nice teve, nada deu certo até agora, perdeu o amigo, foi manipulado, não chegou aos 10 nunca, viu o seu herói morrer sem poder fazer nada. Isso causou uma confusão extrema nele. Por que isso está acontecendo com ele, do que ele tem medo, porque ele queria ser um herói para começo de conversa. E aí, com um estalar de dedos, em seguida é mandado diretamente para cima do prédio, de onde voltamos, enfim, ao primeiro episódio, quando ele acaba morrendo. Nossa, que volta imensa que foi dada para chegar nesse ponto. Isso aqui
é simplesmente maravilhoso. Como esse autor e diretor conseguiu fazer muito bem essa ligação de pontos, tanto quanto esses ganchos finais de cada episódio, é simplesmente maravilhoso. Só que agora algumas pessoas podem ainda se perguntar que enquanto Nice estava com o Shang-Di era de noite e do nada agora já é de manhã. A resposta pode ser que não necessariamente tenha sido nesse exato momento em que o Nice tenha ido de um ponto para o outro, mas mostrando que ele foi perdendo a cabeça, perdendo o controle sobre quem era, quem queria ser, o que precisava fazer ao longo de um tempo maior, talvez até algumas horas, e depois sim levado para cima do prédio, e aí a gente sabe o que aconteceu depois. Começando as teorias então por esse final aí do Nice, em 2 pontos específicos. Primeiro, sobre essa queda dele, que foi proposital ou não, porque a gente viu que ele foi todo manipulado esse tempo todo, só teve falha em tudo que é tarefa, mando do Shang-Di, viu o grande herói da vida dele morrer na sua frente sem poder fazer absolutamente nada, e ainda por último, o poder do medo corrompeu mais ainda a cabeça dele, fazendo com que ele não soubesse nem por que queria ser um herói e muito menos quem ele era. E lembra que o poder da confiança em si mesmo é o que realmente determina as coisas por aqui? Ou a gente pode até entender que o poder da confiança proveniente das outras pessoas nos dão os poderes, mas a força e a ativação deles é única e exclusivamente da confiança que a gente tem sobre nós mesmos. Então, se você não confia nem em si próprio, você não consegue fazer absolutamente nada. Olha como isso daqui também reflete a nossa realidade. Que maravilha. Então ele até consegue flutuar num primeiro momento, mas depois, quanto mais corrompido e não sabendo quem ele realmente era, acabou perdendo o poder de herói rapidinho, caindo prédio abaixo. E aí faria sentido aquele gritinho dele, que não foi proposital porque ele estava confuso, mas acarretou na perda dos seus poderes. E eu nunca ia esperar que o Nice, o primeiro herói a quem a gente foi apresentado, ele ficasse assim. Ele é tão trágico porque a história dele já estava escrita e selada lá no primeiro episódio. E eu ainda vi muitas dúvidas sobre o momento em que o Nice é atingido pelo poder do medo, que respingou do Fobia Clone, se isso estaria acontecendo antes ou depois da luta contra o Dragon Boy. Aí muita gente pode ter pensado que, então ele já tinha sido afetado pelo poder do medo. Por isso que lá na luta contra o Dragon Boy acabou não fazendo efeito. Mas não, a sequência seria a inversa. Primeiro, ele foi atingido pelo medo na luta do Sorriso contra o Dragon Boy e depois nesse episódio pelo clone. Mas aí entra a pergunta, por que só agora o medo adentrou no corpo dele e antes não? Porque se a gente parar pra ver, antes nenhum dos respingos pegou na pele de fato, mas dessa vez sim. E aí depois que entra em contato com a pele, qualquer outro lugar vai reagir também. Agora um outro ponto é em como é estranho pensar na quantidade de heróis que o X fez, ou quase como criou, porque ele mandou o Nice no exato lugar onde ia cair e trocar de lugar com o Lin Lin. Ele fez com que o Ahu levasse toda a glória da luta contra o Fobia, fazendo do Doguinho um novo herói. Na luta entre Souls, ele estala os dedos antes dela começar. Com a Ciano, ele entrega uma das moedas dele pra ela. Então ele tá sempre envolvido com eles de um modo peculiar, parecendo muitas vezes até ter criado alguns, que pode ser uma tentativa de trocar os anteriores? Vai saber. Um ponto levantado pelos inscritos aqui do canal no vídeo anterior do Tube Hero X foi a sacada maravilhosa para a explicação dos poderes do Dragon Boy. Por que ele tem essas marcas no corpo e quando atinge um volume alto de dano dentro dele, ele muda a aparência ficando um elfo negro, capetudo, e isso tem uma probabilidade muito grande de ser um experimento feito no corpo dele, com algum resíduo ou componente da nave alienígena, porque o Joãozão, que é um alien lá da nave, quando se transforma muda a aparência para um corpo preto com marcas brilhantes da mesma forma que o Dragon Boy faz. E ainda os dois que estariam por trás desses experimentos com o Dragon Boy, enquanto ele estava no rio congelado sendo testado, seria o casal de ex-heróis, que no português ficou como Labareda e Lenha. Lá no episódio 8 eles são citados como envolvidos em um escândalo e por isso perderam o posto deles. Além de ser um homem e uma mulher, a silhueta também lembra bastante e a cor dos cabelos também. Então muito provavelmente que eles foram quem fizeram, ou ao menos estariam trabalhando para quem fez isso com o garoto. E ainda no próximo e último episódio dessa maravilhosa primeira temporada, teremos a história do X, talvez mostrando em como ele realmente se tornou o Todo-Poderoso, quem ele realmente é, ou talvez momentos mais básicos como essa amizade do Sorriso, um pouco do trabalho dele, ou ainda uma terceira probabilidade seria a só de continuar a história no que estaria acontecendo de fato agora em tempo real. É isso aí, meus queridos, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e agora deixem nos comentários o que você achou desse episódio, quais são as suas teorias e o que espera do próximo e último. Eu tô simplesmente doido aqui querendo saber o que eles vão colocar em 24 minutos de X. Eu só espero que pelo menos tenha bastante conteúdo dele, né? Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!